E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William Moraes, sou professor de informática para concursos. E hoje eu vim aqui corrigir a prova da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, do concurso que foi realizado hoje, no domingo, 1º de maio. Tá ok? E olha só, essa aqui é para nível superior, tá ok? A de nível médio já está no canal do professor lá, Tecnoinformática, e essa daqui é para nível superior, ok? Então, beleza, vamos lá para os nossos slides, como sempre aí, tá? Lembrando que o professor tá um pouquinho rouco aí, lembrando de novo, o professor tá rouco devido aí uma série, uma maratona aí de revisões aí para o concurso da Lema no sábado, ou seja, no dia anterior. Então aí, tendo paciência um pouquinho com a pronúncia do professor, né? Se não entender alguma coisa, tá? Volta o vídeo, tá bom? Então beleza, vamos lá. Vamos aí para o nosso primeiro slide, tá? E o primeiro slide, como sempre, né? É a apresentação aí do professor, tá ok? Onde eu sou o professor William Moraes, sou professor de informática para concursos. E aqui nós temos aqui, ó, a formação do professor a quem quiser ou puder interessar. Show de bola? Vamos lá para o nosso segundo slide, onde nós vamos trazer já a primeira questão aí da nossa prova aí da Lema, né, para nível superior, tá? Só lembrando, para nível superior. E na nossa 21ª, que é a primeira questão de informática da nossa prova, vai ter como enunciado o seguinte: uma forma de se agrupar arquivos para envio posterior é a criação de um arquivo compactado. A extensão de um arquivo compactado é essa daí, né? Veio para nos fazer feliz, tá ok? Tá? Nós vimos aí na aula de Windows algumas, né? Algumas extensões, né? Nós vimos algumas extensões na aula, né? Na aula do professor William Moraes, onde tinha algumas extensões e eu disse que uma das extensões mais utilizadas era MP3, MP4, DocX, tá certo? E entre elas lá tinha MP4, ou seja, desculpe, o RAR, que no caso era extensão de quê? De arquivos compactados, assim como o zip também, tá ok? Então, beleza, vamos lá, a gabaritar, ou seja, nossa questãozinha, deixa eu pegar aqui a cor verde, ó, cor verde, e a alternativa a ser gabaritada é .RAR, tá? Aqui nós temos a extensão padrão do Word, com a diferençazinha aqui do Word, tá certo? 2019, nós temos o X aqui, ó, tá? Sem o X é a extensão padrão do que de extensões anteriores, ou seja, ao 2007, tá? Então essa daqui, para todos os efeitos, é extensão padrão, tá? Padrão do Word, arquivos compactados, PDF, arquivos de texto, extensão de textos compactados, utilizados na internet, né? Compactados. Nós vimos isso aqui em sala de aula. E XLS é do Excel, que no caso também tem o X aqui nas atuais, né? Extensão de planilhas, ou seja, padrão. Eu vou apagar aqui, né? E colocar padrão, tá? Extensão padrão do Excel, tá ok? Então, show de bola, nós fizemos aí, espero que todos tenham acertado aí, porque não é uma questão difícil, né? Então, vamos aí para a 22ª, né? A 22ª também vimos em sala de aula, apesar dessas semóis aí, né? Tá? Então, vamos lá, vamos para o enunciado. Como nós temos a 22ª, onde o enunciado é: nos computadores existem diversos tipos de memória utilizadas. Algumas ficam na placa-mãe, né, como a memória ROM, tá? Outras no processador, como a memória cache. Algumas ficam no gabinete ligadas à placa-mãe através de cabos, né, como HD, tá certo? SSD. Dentre essas memórias, a alternativa que apresenta apenas memória volátil, ele só quer memória volátil. E o que seria memória volátil? São aquelas que
precisam de eletricidade para quê? Para guardar, armazenar informações. Então vamos lá, tá? Vamos aí para no item letra A. A memória RAM, ela é volátil? Sim, a memória RAM é uma memória volátil. A memória cache é uma memória volátil? Sim, a memória cache é uma memória volátil, tá? Essas duas aqui são, mas o HD, ó, não é volátil. O que guardou lá já era, tá guardado, não vai perder na falta, ou seja, quando eu desligar o meu computador, tá ok? Então beleza, a letra A está descartada. Letra B, a BIOS, olha só, a BIOS nem memória é, tá certo? O BIOS não é memória, é um software, tá? A memória cache é a memória ROM, aí desclassifica porque ela é memória, mas não é volátil, tá ok? Então, olha só, essa aqui, ó, não é memória e essa aqui também não é volátil, tá? Ela é memória, mas não é volátil, tá bom? Não é volátil. Então, a memória cache, sim, a memória cache está bacana aqui. Letra C, CMOS. Olha só, a CMOS ela é um tipo de memória. Essa CMOS é uma memória que ela é responsável por guardar, armazenar as informações que tem lá no setup. Setup é um programa de configuração. A galera está falando aqui, né, no WhatsApp, daqui a pouco eu respondo. O CMOS ele é um tipo de memória, ela é volátil. Por isso que tem a bateria. A bateria alimenta a memória CMOS para poder fazer o quê? Armazenar as informações que tem no setup, que é um programa de configuração que nós configuramos. Na hora que a bateria não está mais prestando, não está mais eletrificada, o que, que acontece? A CMOS não consegue guardar as informações que tem lá no setup. Aí você tem que pressionar F1, entrar no setup, sair do setup para ele configurar automaticamente. Tá ok? Então a CMOS aqui, ó, ela está correta. Ela é um tipo de memória, tá? Ela é um tipo de memória e ela é volátil, tá? Então beleza. A memória RAM, nós já vimos que ela é volátil. A memória cache também é volátil. Então achamos aqui, ó, a nossa letra a ser gabaritada. E aqui o que reprova aqui, ó, é o SSD, que não é, né, que não é uma memória volátil. SSD, ele é um tipo de memória, é uma memória secundária e não é volátil. Gravou, tá gravado. Não precisa de eletricidade para armazenar, ok? Show de bola. Vamos lá, né? Vamos lá para a nossa terceira questão, que é a 23ª no caso. A 23ª tem o seguinte enunciado. O Excel tem o recurso de arredondar os números para cima ou para baixo. Verdade? Aí ele não está perguntando nada. Aí ele só está jogando informações para você. Ele não está te perguntando. Então é verdade. Beleza. E ainda pode-se escolher a quantidade de casas decimais nesses arredondamentos. Continuo dizendo. Ele está falando a verdade. Ele só está te informando. Ele não está te perguntando. Considerando, vamos lá, considerando o comando de arredondar para baixo, a utilização correta desse é. Aí, no caso, lembra o que eu falo em sala de aula? Ele quer a sintaxe. A sintaxe é como é construída a função, tá ok? Se está faltando alguma coisa, ele quer a sintaxe, que a gente tanto fala em sala de aula, tá? Então, beleza, vamos lá. Então, ó, a sintaxe correta já vai ser essa primeira, galerinha. Já vai ser essa primeira aqui, ó, tá? Negócio de arredondar baixo. Ele não ia nem saber o que, que é isso. Arredondar baixo, se é baixo de música, né? Então, arredondar para baixo. Aí tá certo. Aqui tá tudo direitinho aqui, ó. Ó, igual, igual. Aí vem aqui, ó. Arredondar para baixo, tá show. Arredondar para baixo, tá show também. Tá certo? Então, o que, que tem de errado aqui? Seria esses dois pontos aqui, ó. Tá? Nesse tipo de sintaxe, tem que ser ponto e vírgula, tá? E aqui, ó, então o caso aqui tá errado, aqui tá errado, ó, e no caso que tá certo é a letra A, tá? É a letra A. Ele tá dizendo que ele quer arredondar para baixo este número aqui, ó, e esse aqui é o número de casas decimais, que podia ser 1, podia ser 2, podia ser 3, depende aí do que você deseja, tá bom? Então, arredondar para baixo ou arredondar para cima, tá ok? Seria essa a sintaxe, tá?
Beleza, show de bola. Então, vamos lá para a nossa próxima questão, que é a 24ª. A 24ª eu tenho como enunciado o seguinte: ao formatar, lembra que a gente viu isso aqui em sala de aula? Ó, formatar. O que seria formatar? Formatar é mudar a aparência do nosso texto, tá certo? É mudar tipo de letra, tamanho, estilo, tá? Isso seria formatar. Ao formatar o texto no editor Word, buscando alterar as características da fonte utilizada, fonte, pessoal, é a mesma coisa que letra, tá? Fonte, tamanho da letra, cor da fonte, cor da letra, tá ok? Então, tamanho de fonte, tipo de fonte, entre outras. Outra opção para acessar essas e outras configurações, né? Para a fonte é pressionar, olha só, essa aqui também não é uma questãozinha muito fácil, tá certo? Tá? E no caso dela aqui, ó, a resposta seria a letra C, onde poderia ser tanto esse atalho aqui, ó, ou, né, o Ctrl mais a letra D, tá? Ctrl mais a letra D, que também faria a mesma coisa, tá? O Ctrl sinal de maior, tá? Ctrl, ele aumenta o tamanho da fonte selecionada, tá? Da fonte selecionada. Selecionada. Enquanto esse aqui diminui, tá? Diminui o tamanho da fonte selecionada. Tem que estar selecionada, tá? Da fonte selecionada. Tem que selecionar o texto. Selecionado, ok? Então aí, no caso, a 24ª é o Ctrl Shift F ou Ctrl D, que também faz a mesma coisa. Ele te dá uma caixinha, né? Uma caixa de diálogo onde você pode formatar. Claro, já tem lá em cima na faixa de opções, tá certo? Já vai ter lá na guia página inicial. Ele tá te perguntando outra opção. Ele está te perguntando outra opção para acessar essas configurações de formatar. Tá bom? Beleza? Show de bola. Vamos lá para a nossa 25ª, que é do Excel também. E por sinal, nós vimos isso aqui em sala de aula, né? O Excel permite a junção. Olha só, junção, tá certo? O que é essa junção que ele quer dizer? É concatenar. Nós vimos isso aqui, ó. Junção é concatenar, que pode ser com a palavra ou pode ser com aquele símbolo que ele está usando aqui, ó. Este símbolo é o símbolo de concatenação, de concatenar. O que é concatenar? Juntar. Isso aqui a gente viu em sala de aula, o professor falou até de casamento, né? Então vamos lá. Então ele te diz aqui, junção de textos e números de várias células em uma só. Utilizando esse recurso conforme a imagem a seguir, o resultado esperado é a célula. Ele está dizendo ó, que ele tem isso tudo aqui, ó, pá. Ele tem isso tudo aqui, ó, ok? E ele quer saber qual vai ser o resultado. Aqui ele está pedindo, ó, galera. Aqui ele está pedindo, ó, igual. Ele está pedindo para você juntar o que tiver em A2, que no caso é 6, né? Mais o que mais do dia, ó, ó, notem que não tem espaço nenhum aqui, ó. Não tem espaço nenhum aqui, ó. Não tem espaço nenhum aqui. Não tem espaço nenhum aqui. Se tivesse o espaço aqui, entre as aspas e o de, aí seria ali ou a letra A, tá certo? Claro, tá? A letra A não seria, por quê? Porque não é o mês. Ali tem um número, não é o mês, tá certo? Então, olha só. Deixa eu só dizer para vocês aqui, ó, que, tá? Beleza, cadê? Tá bem aqui, ó. Que ele tá dizendo aqui, ó. O A, qual é o conteúdo que ele quer? O que tiver em A. Tá aqui é o 6, ó. O que tiver em B2. O que tiver ó, em A2, B2. O que tiver B2 é o 3, ó. E o que tiver em C2, que é no caso o 2022. O que ele quer é o conteúdo, juntar o conteúdo, ó. 6, 3 e 2022. Aqui tem março, ó. Aqui tem março, ó. Aqui tem março, ó. Então seria
a letra C, tá? Não interessa o espaço aqui não, apesar que ele, ó, não dá espaço aqui, ó, não tem espaço junto às aspas, não tem espaço dentro das aspas, fora não interessa, só o que interessa é dentro das aspas, tá ok? Mas se você fosse por esse, né, por essa linha de raciocínio, que tem um 3 ali, e lá tem é mas, tá certo? Então, você iria matar a charada, ok? Show de bola? Vamos lá? Vamos aí para a nossa 26ª questão, né? Onde a nossa 26ª questão, vamos lá, vamos ler o enunciado. A tecnologia de SSHD, eita professor, SSHD, essa questãozinha aí, galerinha, é um pouco mais difícil, realmente nós só vimos o HD e o SSD, tá? E o SSD. Nós não vimos os dois, o híbrido, que no caso existe o híbrido, tá? No caso aí é o da questão. Então, a tecnologia SSHD, que é Solid State Híbrido Disco, disco híbrido, disco sólido híbrido, está sendo utilizada como uma alternativa ao uso de HD e SSD. Dentre as características do SSHD, destaca-se que o SSHD, a letra A, é um híbrido entre SSD e HD, com a pequena desvantagem de necessitar de baterias. Note. Não, tá? Aqui já está errado. Não precisa de bateria. É só uma junção das duas tecnologias. Não precisa de bateria nenhuma. Beleza. Letra B. Utiliza uma memória volátil. Volátil. Ele vai perder as informações depois que eu desligar meu computador? Então, essa daí tá sem noção, né? Então, não é volátil. Letra C. É uma alternativa mais barata que o SSD. É verdade. É um pouco mais cara do que o HD. É verdade. Tendo desempenho superior ao HD. Verdade. Mas com tempo de latência na leitura e gravação um pouco maior do que a do HD. Eita, professor, aí lascou. Aí eu acho que está certo. Olha só, nessa questão, sempre, em qualquer questão, uma palavra torna a questão falsa ou verdadeira. Na maioria das vezes, falsa. Tá? E essa latência aí acabou com a questão. Ela tornou a questão falsa. Essa latência é a demora. E ele está dizendo que é maior a demora. Não, é menor. Tá certo? É menor a demora em relação ao HD. E ele está dizendo que é maior. Então, essa questãozinha aqui, ó, latência, ó, já tornou a questão errada. Automaticamente, se eu soubesse disso, já tornaria a D a ser gabaritada. Mas olha só, é um HD com um pequeno SSD. Como a gente comentou, é os dois, tá? Ele vai ter o HD, aquele sistema mecânico do HD, e vai ter também aquela parte lógica, aquela parte de chips que tem no SSD. Então é o que ele diz aqui, ó. É um HD com um pequeno SSD utilizados em conjunto, com o objetivo de criar um buffer. Um buffer, tá certo? Esse buffer aqui é como se fosse uma memória. E ele está dizendo aí, ó, tá? Um buffer de memória e ganhar velocidade de leitura e gravação. Tá lindo, tá maravilhoso. Essa seria a questão a ser gabaritada. Agora, só lembrando, não é uma questão fácil, não vou mentir que nós vimos isso aí em sala de aula, nós não vimos, tá ok? Porque isso aí já é muito, né, técnico. Então, a gente não julgava que ia cair uma tão técnica assim, tá ok? Então, beleza? Vamos lá para a nossa 27ª questão, tá certo? Vamos lá, pegar aqui o pincelzinho. E nossa 27ª questão também vem falando aí do HD, né? Então, olha só, essa aqui nós vimos em sala de aula. Essa daqui ninguém pode errar, tá certo? Meus alunos não podem errar essa questãozinha aí, tá? Então, beleza. Então, olha só, o HD, que é o Hard Disk Drive, também conhecido como HD, eu disse assim HD, né? É o HDD, tá? HDD, Hard Disk Drive, 2Ds, também conhecido como HD, pode ser substituído por um produto que está sendo difundido atualmente. Nesse caso, o hardware que está em ascensão olha só,
Eu vi que teve gente que botou pendrive. Eu não acreditei, não, tá bom? Eu não acreditei, aluno do professor William, botar pendrive numa questão dessa aqui, fácil. O professor bateu na mesma tecla várias vezes em sala de aula. Tem até a questão da revisão, né? Tá? Foi a terceira questão ou segunda questão da revisão, tá ok? Então, vamos lá. No nosso caso aqui, ó, é SSD. É ele que está sendo muito difundido. A galera está tirando o HD e colocando o SSD, que é para o computador ficar mais rápido. Por quê? Porque a taxa de transferência, tá certo, do SSD é maior, tá? Então, beleza. Vamos lá para a nossa próxima questão, que é a 28ª, onde a 28ª já vem cobrando o editor de texto Word e ele diz: a utilizar o editor de texto Word erroneamente, o usuário digitou todo o parágrafo em minúsculo, ou seja, sem querer, o usuário digitou todo o parágrafo em minúsculos, mas deseja que fosse maiúscula. Ele vai apagar e colocar tudo maiúsculo? Não. Ele vai apenas selecionar. Existe um botão, tá? Existe uma ferramenta, tá? Lá na guia página inicial, tá bom? Lá na guia página inicial, que vai colocar, vai ter essa opção de deixar tudo maiúsculo, tá ok? Mas ele não quer isso. Ele quer o atalho, tá? E o atalho, olha só, a maneira mais simples de corrigir essa falha é selecionar o texto e pressionar a tecla letra A, Shift mais F3. O Shift mais F3, ele coloca tudo maiúsculo, tudo minúsculo, ele coloca só as iniciais maiúsculas, só as iniciais, a inicial do parágrafo e só as iniciais de cada palavra também. Ele fica alternando, tá ok? Mas ele quer colocar maiúsculo. Tá minúsculo, ele pressiona Shift F3 e fica tudo maiúsculo, tá ok? Se tiver minúsculo, fica tudo maiúsculo. Se tiver maiúsculo, fica tudo minúsculo. Ok? Então, beleza. Vamos aí para a nossa 29ª. E na nossa 29ª, ele vem aí com uma questão do Excel. Utilizando o Excel, é verificado que há tarefas que necessitam ser executadas repetidamente. Uma alternativa para automatizar essa ferramenta é, olha só, eu falei em sala de aula, tá? Numa extensão do Word. Eu falei em sala de aula em uma extensão do Word, tá? Que caía muito em provas, tá ok? Que no caso, a extensão padrão era qual? DocX. Aí depois eu falei da DotX, que é a extensão modelo. E depois eu falei da DocM. DocM, que são documentos habilitados para macro. Aí eu falei o quê? Eu falei que macro é uma linguagem de programação. E foi com essa linguagem de programação que foi feito o Office, tá ok? E depois eu falei também, olha, tem uma funcionalidade, tá certo? Também no Word, tá no Office, tá ok? Que ela é chamada de macro. E ela é muito parecida, né, com a função pincel. Tá? O que a função formatar pincel faz? Formatar pincel, ele faz o quê? Pincel de formatação, ele faz o quê? Ele copia a formatação de parte de um texto e aplica em outro ou outras partes. Beleza. Tá? É porque você vai formatando, bota cor, bota tamanho, bota estilo, bota tudo lá e depois copia para outro lugar. Beleza. Ele é similar. Só que o macro, tá? Letra B, criar uma macro, tá? Ele automatiza vários comandos em um só. Tá? Você manda gravar macro e começa a fazer as funções. Depois, salvar macro e você pode aplicar em determinados locais quando você desejar. Que no caso, ó, ele está dizendo, ó, utilizando o Excel, podia ser o PowerPoint, podia ser o Word, é verificado que há tarefas que necessitam ser executadas repetidamente. Uma alternativa para automatizar essa ferramenta é letra B de bola, criar um macro ou uma macro, tá ok? Isso aí nós vimos em sala de aula, tá, galerinha? Tá? Mas aí às vezes, né, passa despercebido, tá? É muita coisa para estudar. Eu entendo.
Tá ok? Beleza. Então vamos lá para a próxima aqui, no caso é a 30ª, né? A 30ª questão. Beleza, vamos lá. Então olha só, pegar aqui, né, que eu tinha trocado. Então nós temos aqui a nossa questão de número 30, tá? Cujo enunciado seria: ao utilizar o computador, o usuário observa, olha só, o usuário observa, eu vou tentar traduzir, teve alguma coisa que eu acho que na hora que eu digitei, ao utilizar o computador, o usuário observa que o seu sistema está bastante lento. A ferramenta do sistema que propicia a verificação do que está acontecendo com os recursos de, olha só, de hardware é. Aí nós temos letra A, gerenciador de tarefas. Letra B, gerenciador de dispositivos. Letra C, explorador de arquivos. Letra D, gerenciador de disco. Lembrando, nós temos todas as 4 opções aí. Nós temos o nosso computador, o gerenciador de tarefas, o gerenciador de dispositivos, o explorador de arquivos e o gerenciador de disco, tá ok? Mas no caso, ele chamou a atenção, galerinha, olha só, ele chamou a atenção para cá, ó, recurso de hardware, tá ok? O gerenciador de tarefas é quando você quer verificar as funções que estão sendo executadas, tanto de software, quais são os programas que estão abertos e sendo executados, lá no dispositivos iniciar, quais são os softwares que estão iniciando, né, junto com o Windows, tá? E também a parte de hardware, tá ok? Que, no caso, estão em funcionamento. No caso, a memória que está sendo utilizada, mas ele botou aqui, ó, a ferramenta do sistema que propicia a verificação, tá? A verificação do recurso de hardware. E no caso aqui, vai ser no caso a letra B de bola, ó. Gerenciador de dispositivos, que nós temos lá também dentro do painel de controle, tá ok? Então, com isso aí, nós fechamos aí, né, a nossa correção da nossa prova, tá certo? Da nossa prova aí do concurso da Lema, que foi feito aí hoje, domingo, dia 1º de maio, tá bom? Lembrando que aqui a nossa correção é uma correção parcial, tá certo? É uma correção parcial, vai sair ainda o gabarito oficial, tá bom? Para a gente poder discutir. Agora, claro que nós vimos aqui com o nosso conteúdo tentar, né, deixar para vocês aí a correção, o comentário das questões, tá bom? O comentário das questões. Então, galera, nós vamos ficar por aqui com a nossa correção, com o nosso comentário aí das questões, tá certo? Acredito aí que todas, né, nós gabaritamos, tá? Essa uma ou outra vai haver uma discordância entre a banca aí, tá ok? Mas a gente vai verificar quando sair o gabarito, a gente vai verificar aí o que ele achou, o que ele pensou da vida dele. A gente sabe que tem algumas questões que são mal formuladas, tá bom? E tem aí, acaba atrapalhando o candidato, tá ok? Galerinha, desde já, tá? Eu deixo aí, espero que vocês tenham acertado bastante questões, chegando a gabaritar ou errando no máximo uma, tá? E nós temos aí, galera, nós temos o curso online do professor William, que é o curso completo, baseado em qualquer edital que venha a aparecer, tá ok? Pessoal que está de olho nos concursos que estão vindo por aí, nos editais eminentes, tá? Vão lá, adquiram um curso, que esse curso aí, tá? Ele é completinho, já vai começando a estudar. Vocês já viram que não dá para esperar edital sair para começar a estudar. Tem que estudar desde já. Guarda Municipal, INSS, tá ok? Vai ter o outro aí que eu não estou enganando, não estou lembrado, tá? Então, vamos lá. Vamos aí adquirir o curso e vamos começar a estudar. Não deixe para a última hora. É muito conteúdo, tá ok? Então, beleza? Um abraço a todos e a gente se encontra aí nos nossos cursos presenciais, online, tá ok? Para ajudar todo mundo aí conseguir obter o seu sonho, que é a sua grande chance de ter uma posse em um concurso, ok? Fui! Agora eu vou falar aqui com a galera, com a galerinha aqui no WhatsApp, tá ok? Goodbye!